Olá pessoal, eu sou o professor Jeff de Oliveira e na aula de oratória de hoje vamos falar a respeito da fobia do medo de falar em público. Essa fobia versus a oratória. Bom, começamos a falar dizendo que a fobia do medo de falar em público é a maior fobia existente no mundo hoje. Segundo pesquisas realizadas nos Estados Unidos, essa fobia chega a ganhar do medo da morte, do medo de perder dinheiro, do medo de água, do medo de avião. Eu acho que o governo federal, o governo estadual no Brasil deveria olhar com uma outra ótica para esse problema e dar assistência a essas pessoas, que são milhões de pessoas. Então isso já te dá até um pouco de conforto, não é? Porque quem tem esse medo acha que são poucas pessoas que têm esse medo. E, na verdade, o clube do medo de falar em público é muito grande. Dando um exemplo assim, numa plateia de 100 pessoas, geralmente a pessoa que está proferindo, está realizando a palestra, ela imagina que daquelas 100 pessoas, 90 pessoas não teriam o medo que ela tem de falar em público. E que 10 pessoas teriam esse medo. Mais ou menos essa proporção. Mas essa proporção é uma proporção errônea, porque é o contrário. De 100 pessoas, mais ou menos 90 teriam muito medo de falar em público, até maior que a pessoa que está no palco. Agora, essas 10 pessoas que sobraram, ou algumas delas nasceram comunicadora inata, ou fizeram um bom curso, um ótimo curso de oratória. Então percebemos que eu sempre falo que o medo de falar em público é o grande mal da humanidade. Agora, para falar a respeito do medo de falar em público, não podemos deixar de colocar em questão um assunto muito importante, que é a questão da adrenalina. Porque desde o nosso passado primata, esse mecanismo da adrenalina acontece no organismo para o indivíduo fugir do perigo. Ou seja, esse hormônio é despejado no organismo para que a pessoa fortaleça os seus músculos, para que seus músculos se tornem fortes para correr e fugir do perigo. Mas isso acontece ainda na nossa época moderna, na nossa era moderna. Então tudo que aflige, tudo que supõe um medo para o homem, a adrenalina acontece para essa autodefesa. Mas no caso do medo de falar em público, quando acontece a adrenalina, quando ela é despejada no organismo, o indivíduo não pode fugir do perigo. E é por isso que as mãos ficam suando, por isso que dá calafrio, dorzinha de barriga, friozinho na barriga. Tem pessoas que desmaiam com esse medo. Então vocês imaginam a seriedade que é a questão do medo de falar em público. Inclusive, eu sempre conto essa história. Eu dei aula para um cientista da USP. Ele ia fazer uma conferência na Itália, como o único brasileiro. Eles tinham em pauta alguma coisa a ver com energia nuclear e câncer, né? E esse aluno veio fazer o curso comigo e depois que ele terminou o curso foi para a Itália fazer esse trabalho. Ele me falou que tinha um russo que estava suando no momento de falar em público, passando mal. Teve um americano, segundo ele, que estava tão mal que tiveram que pedir água para ele tomar, para se acalmar. Então eu falo isso porque o medo de falar em público ele acontece não só com grandes figuras, nem com pequenas figuras, ele vai desde um escriturário, desde uma faxineira, até um cientista da USP. Então ele não tem classe social, não tem classe cultural, ele pega todo mundo. Bom, ainda bem que meu aluno ele falou que quando chamaram o nome dele, ele estava na plateia, porque a plateia era uma plateia científica. Quando chamaram o nome dele para ele proferir, para ele palestrar,
Ele falou que deu um frio na barriga quando ele levantou da poltrona, mas quando ele foi caminhando, ele foi lembrando de todas as técnicas. Quando chegou no palco, estava tranquilo. E ainda bem que a palestra dele foi muito bem prestigiada, ele saiu muito bem. Haja vista que depois a esposa dele veio fazer o curso comigo também. Eu conto essa história para mostrar para vocês que o grande mal da humanidade, que é essa fobia, ela pega todo mundo. Agora, com relação à adrenalina, nós temos que pensar que temos que abaixar essa adrenalina. Porque exterminar em 100% é impossível. Eu vou contar um segredo para vocês. Todos os oradores, grandes profissionais, comunicadores de televisão, do teatro, palestrantes renomados, todos têm o medo de falar em público, inclusive eu. Mas vamos colocar assim em questão de números, né? De 0 a 100. O nosso medo é 5, 10, 15. Agora, as pessoas que têm o grande medo de falar em público, essa fobia, vamos dizer que chegam num pico de 80, 90. Tem pessoas que chegam a 100. Então nós temos que abaixar essa adrenalina. Agora, por que é interessante não exterminar em 100%? Primeiro, que não vamos conseguir. Segundo, que temos que ter um leve friozinho. Esse leve friozinho vai deixar a pessoa mais vigilante com suas técnicas, com sua temática, não é? E também dá o grande sabor de falar em público. Porque o dia que eu não tivesse leve friozinho na barriga, que é uma delícia, eu não vou me comunicar mais, porque não tem mais graça. Então vocês imaginam, eu trabalho como ator em televisão, trabalho em teatro como ator, sou professor de oratória, sou coach, palestrante, professor de mestre de cerimônias, também sou mestre de cerimônias. Então vocês percebem que um comunicador, com todas essas possibilidades que nós temos aqui, também temos esse medo, mas é muito pequeno. Ele é favorável. Então nós temos que usar essa adrenalina, além de abaixar ela, deixar ela com a possibilidade de ficar em prol da oratória, não contra a oratória. E no nosso curso nós temos mecanismos, muitas técnicas para que essa adrenalina realmente caia quase para zero. Bom, hoje deu para passar um pouco a respeito da grande fobia, da questão da adrenalina. E numa próxima aula, num próximo momento, iremos falar sobre outros temas. Espero que vocês tenham gostado e falem em público bem e sem medo. Todos podem, você também pode. Temos que trabalhar em mente que todas as possibilidades de ser um bom comunicador, elas existem latentes em cada um. E nós vamos buscar esse melhor de você para exalar e você realmente se comunicar com veemência, com tranquilidade e liderança. E as possibilidades negativas, nós vamos trabalhando com técnicas. Mas com certeza, todos vocês, sem exceção, todos têm alguma coisa favorável na comunicação. Seja num olhar, seja numa boa voz, numa boa dicção, numa boa coordenação de ideias. Então o grande lance é o quê? Eliminar as imperfeições e botar em questão, exalando as qualidades em comunicação que todos nós temos naturalmente. Então, até a próxima aula.